Porto 360. Patrocínio Rumo. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Eldorado Brasil. Apoio Prefeitura de Santos. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana vou entrevistar um expert no assunto portuário. Disney Barroca é o meu convidado do Porto 360. Disney, obrigado pela tua presença, prazer enorme te ter aqui juntamente conosco. Obrigado você, Maxwell, um prazer estar aqui com vocês hoje, debatendo aí temas tão importantes, envolvendo aí os portos mais importantes do Brasil e da América Latina. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Disney, como eu sempre o faço aqui no Porto 360, né? Eu gosto desse lado da humanização, né? As pessoas sempre me encontram aqui, a gente tem uma audiência enorme e as pessoas ficam curiosas a respeito desses grandes atores que a gente tem dentro do setor portuário. E toda vez quando eu trago um ator importante e relevante do setor portuário, eu gosto de fazer essa pergunta, né? Como é que o Disney se tornou o Disney, né? Me conta um pouco da tua história, da tua trajetória, para que as pessoas possam se inspirar também, porque eu sempre costumo dizer, Disney, se você me permitir, que a nossa obrigação também como geração é deixar um legado, né? E a gente atrair a nova geração é muito importante para o nosso setor portuário. Então, vai a minha primeira pergunta aí para você. Como é que o Disney se tornou o Disney? Uma pergunta bem profunda até, né? Deixa eu pensar aqui um pouco na resposta mais adequada para isso. Mas, assim, como todos nós, né, a gente acaba se tornando aquilo que a gente é hoje, vai mudando ao longo do tempo, com as experiências que a gente vai acumulando, né? Eu estive no setor público por 15 anos. Então, eu trabalhei 10 anos no setor bancário, com foco em relacionamentos em estados e municípios, e também com foco na construção civil, na época que a construção civil estava muito pujante no Brasil, né, em meados de 2008 até 2012, mais ou menos, e surgiu aí uma oportunidade lá na Secretaria Nacional de Portos, e eu caí de paraquedas no setor portuário, somente com essa experiência no setor bancário. Confesso que na época eu mal sabia o que era um navio, com toda sinceridade para você, ali em meados de 2016 e 2017, mas como se dizia, ou como se diz lá na Secretaria, Portos é uma cachaça que, uma vez que você conhece, ela realmente ela acaba entrando muito no teu sangue, né? E assim, eu fui absolutamente capturado por esse setor, e eu imagino assim que ele seja um setor que acaba profissionalmente sendo muito interessante, muito desafiador, porque o porto ele é um nó, né? Ele não é um fim em si mesmo. Então, quando você trabalha com o porto, você acaba desconectando muito, tanto com o setor produtivo, seja na parte de importação, quanto na parte de importação, como com todos os outros modais que estão envolvidos nesse negócio. Então, assim, como é que eu me tornei o Disney? Talvez um pouco desses 15 anos de experiência, né, do funcionamento do setor público em si, mas principalmente em relação ao caráter multidisciplinar que representa o setor portuário. Mais recentemente, agora, eu migrei para o setor privado, e com alegria gigantesca de conseguir ter feito essa migração, ainda se mantendo no setor de infraestrutura, né? Hoje eu sou Business Developer na DEME, que é uma empresa belga de infraestrutura marítima, e hoje meu desafio aqui no Brasil está absolutamente conectado, por exemplo, com o Porto de Santos, que é identificar todas as oportunidades para a DEME, no que se refere a concessões portuárias e alguns outros tipos de concessão também, mas principalmente concessão portuária. Então, naturalmente que hoje o meu foco em especial é um bom funcionamento dessa agenda do governo federal no que se refere aos processos de concessões, para que nós, enquanto investidores na iniciativa privada, possamos efetivamente dar a nossa contribuição enquanto negócio, ou seja, gerir os recursos, gerir esses ativos, mas gerir realmente de forma mais eficiente, de forma de que o ganha-ganha ele possa se espalhar por todo o setor. Sendo o porto um nó nesse processo, eu não tenho dúvida nenhuma, né, de que essa aposta do Ministério ela é uma aposta que vai conseguir reverberar
essa eficiência aí por todos os outros modais e produtos que estão ligados ao porto, né, dando aí a contribuição no Brasil com a com a diminuição do risco Brasil, a diminuição dos nossos custos e a possibilidade de que a gente continue sendo um player importante aí no mercado mundial. Consideramos que somos um país produtor, né, para que a gente consiga efetivamente colocar nossa produção de forma eficiente lá fora, seja os grãos, seja a celulose, ou seja as movimentações de combustíveis que a gente faz de forma tão eficiente no Brasil. Disney, eu te confesso que eu até fiquei surpreso agora pela tua colocação, né? Quando você falou que não conhecia nem um navio, e eu acompanhei a tua carreira, tá? Eu sou uma pessoa que também tomei essa cachaça do Porto e sou apaixonado pelo Porto, e muitas pessoas me perguntam, falam assim, poxa, Maxwell, você tem uma carreira, né, principalmente dentro da mídia, meteórica, né? Você cresceu muito dentro da mídia portuária e me perguntam qual é o segredo. E aí eu sempre costumo responder da mesma maneira que você respondeu. Olha que coisa curiosa. Eu falei, eu comecei a tratar de algo que ninguém tratava no setor portuário. As pessoas sempre tratavam da corrupção, tratavam da droga, tratavam que o porto tinha prostituição, e a gente começou a dar um olhar para o negócio, né? Uma profissionalização de reverberar o business portuário, porque tem um mundo de oportunidade. Eu costumo dizer que quando você tem problema, você tem duas formas de olhar, né? Ou ele é realmente um problema, ou ele é uma oportunidade para que você possa solucionar. E a gente tem muita oportunidade dentro do setor portuário. Eu gostei muito dessa tua colocação e fiquei surpreso porque eu acompanhei vários webinars durante a pandemia, no qual você participou como espectador, e fiquei bastante surpreso com o teu conhecimento, principalmente do nosso setor. Falando do conhecimento, você falou da agenda de arrendamentos, né? Óbvio, eu não poderia deixar de tocar nesse assunto. A gente percebe aí hoje o governo federal impulsionando essa questão das concessões. E aí vai minha primeira pergunta, né? Num passado não muito distante, a gente reclamava que o governo ia muito devagar. Agora, a gente reclama que o governo está indo muito rápido. Como é que equilibra isso? Minha primeira pergunta. Né? E nessas concessões que a gente está fazendo, eu percebo que a gente tem uma estabilidade jurídica muito grande. Nós discutimos isso até num evento no qual nós estávamos presentes, e isso pode, de alguma maneira, afugentar o investimento internacional, uma vez que a gente está concorrendo com outros países também, e agora você está do lado da iniciativa privada, né? Você está olhando por empresas que estão buscando investimentos no nosso país. Como é que você faz uma análise, né, desses dois contextos que eu acabei de colocar, Disney? É uma pergunta bem interessante, na verdade, né? Porque é um balance da evolução desse processo, eu acho que reflete muito bem o nível de amadurecimento, e existem níveis diferentes para cada tipo de processo que a gente vem acompanhando no setor portuário. Quando você fala da agenda de arrendamento, ela tem uma agenda mais simples, né? Porque a operação portuária no Brasil ela é privada desde 1993. Então, assim, já se passaram algumas décadas desse amadurecimento. Obviamente que a centralização do poder concedente em Brasília veio de 2013, é uma data mais recente, e aí ao longo dos últimos 10 anos, né, esse amadurecimento está dando esse resultado que existe hoje. Qual é o significado, na verdade, desse resultado, né? É o governo federal efetivamente conseguir colocar à disposição, né, da iniciativa privada esses ativos, essas oportunidades e esses investimentos no porto, e obviamente que num processo hoje que já ganhou a escala, né? Lá no começo se demorou 2 anos para fazer a primeira licitação, elas foram evoluindo, e agora, até esse ano, salvo engano, se não me engano foi esse ano mesmo, teve uma área que foi listada em 4 meses. Então, a gente sabe que sempre que a gente fala de benchmark internacional, a gente aponta para Roterdã, aponta para Antuérpia e fala de 2 a 3 meses. É óbvio que esse foi um ponto fora da curva, mas isso demonstra muito bem esse nível de amadurecimento. Você Quando sabe a que gente eu fiz passa um para a concessão... levantamento, Disney, sem querer te interromper, mas eu fiz um levantamento, né? Antes do governo atual, eu não gosto de polarizar as coisas aqui, eu gosto de tratar fatos mesmo, né? Nós tínhamos uma média de concessão a cada 3 anos, eu não sei se você tem esse dado aí, né? E a velocidade que a gente está agora é impressionante, né? Sim, sim, tenho, mas justamente eu gostava de falar, né, na época quando eu falava desses resultados, de que muito do que vem sendo feito hoje, de certa forma, ele é fruto do atraso que se observava no passado. Por quê? Porque todos aqueles erros e todas aquelas dificuldades, em especial de 2013 até meados de 2016, 2017, eles serviram de aprendizado para a mesma equipe que está lá hoje, né? Se você observa, as pessoas que hoje são responsáveis por esse programa são as mesmas que montaram ele até lá em 2013, quando ele se chamava PIP,
PIP, não PIL, e o PAP. Então, esse aprendizado ele acabou sendo bastante aproveitado justamente pela grande oportunidade que a gente teve no setor portuário. Talvez essa não seja uma coisa que tenha acontecido em todos os setores, que foi a oportunidade da continuidade. Se você for buscar boa parte dos stakeholders hoje do setor portuário, você vai encontrar eles envolvidos no setor portuário lá em 2013, 2014 também. Isso eu acho que é bem importante. Mas aí traz para a segunda parte da tua pergunta, porque a concessão, a coisa ela já muda um pouco de figura. Por quê? Primeiro porque é um modelo inédito, né? Quando a gente fala da concessão do porto em si, ela ainda não foi tentada. Então, talvez hoje, obviamente que em menor medida, a gente esteja sofrendo as dificuldades que a gente sofreu lá em 2013, quando o assunto era arrendamento. Por quê? Porque envolve mais interesses, né? Quando você fala do arrendamento de uma área em si, você está falando de uma carga, de uma área, basicamente de um interesse, obviamente que várias empresas interessadas. Quando você passa a falar da concessão como um todo, a coisa ela fica um pouco mais dispersa, que tem os contratos que já estão assinados, os contratos que precisam ser respeitados, existem os operadores portuários preocupados com a forma como o porto vai se organizar, talvez em especial no que se refere às questões relacionadas a canal de acesso, a fila de atracação, etc, etc. Então, esse ambiente ele se torna muito mais complicado, que aumenta em muito a responsabilidade por parte da Secretaria Nacional de Portos de oferecer um modelo que traga segurança jurídica. E aí vem aquela pergunta, Maxwell, segurança jurídica para quem? É uma resposta difícil de ser colocada, né? Que existe o lado do governo, existe o lado das empresas preocupadas, são vários interesses. Então, assim, a Codesa, né, que provavelmente vai ser o primeiro que a gente vai ver a luz do dia, né? Está previsto que o TCU, salvo engano, conclua as suas análises até o final de novembro. Acho que é uma primeira grande iniciativa por parte do governo. A gente sabe que tem empresas sérias interessadas nesse processo, e hoje, enquanto iniciativa privada, enquanto representante do investidor nacional, eu te confesso que eu tenho uma forte expectativa de que, à medida que esse processo vá amadurecendo, esses próximos ativos possam ter uma tramitação mais previsível. Previsibilidade é uma coisa importante para o investidor, para que essas empresas efetivamente possam vir. E aqui já tem um ponto bastante interessante de análise, que é o seguinte: esse ano a Secretaria vai fazer, se não me engano, 17 licitações. Ao todo, no último governo, vai chegar a 30 e pouco, e na carteira como um todo foram mais de 50. Então, esse movimento realmente ele trouxe um nível de investimento muito grande para o setor portuário, mas basicamente com as empresas operadoras de carga nacional. Você não vai encontrar nessas licitações, salvo com algum fundo de investimento muito pontual, a participação do investidor internacional. Quando a gente fala de concessão portuária, o jogo ele vira completamente. E aí, esse balance que eu entendo que a Secretaria está buscando muito bem, no momento que ele for alcançado, mais uma vez, o nó, que é o porto, eu acho que ele vai conseguir reverberar diversas vantagens aí para todos os segmentos da economia, fazendo com que o país precisa disso, né? Ele precisa de infraestrutura e precisa se tornar mais eficiente nessa movimentação. A responsabilidade é grande, mas assim, a expectativa também é muito grande, tá? Os ativos portuários brasileiros, eles são muito pujantes, e a economia do Brasil é muito pujante. Então, assim, é muito interessante, principalmente quando a gente participa de fóruns internacionais, a importância do Brasil para o jogo no comércio mundial. O Brasil é um importador gigantesco, assim, é o celeiro do mundo, como bem diz o nosso amigo Fayet, lá da CNA, e toda essa movimentação precisa passar pelos portos. A gente sabe que com o nível de investimento existente hoje dentro do setor público, a gente não vai alcançar esse nível de necessidade. A gente sabe que nos últimos 3, 4 anos os investimentos, o orçamento geral da União foi muito castigado, e eu entendo que foi um grande acerto aí por parte do nosso ministro da Infraestrutura, Tarcísio, que é montar programas que consigam efetivamente passar essa responsabilidade e esse desafio para o setor privado, sendo um negócio. A empresa, ela está ali para ganhar dinheiro, ela está ali para fazer dinheiro, ela está ali para buscar o lucro também, através, obviamente, de contratos bem moldados, né, para que esse benefício ele possa se espalhar para o setor portuário, para o setor de carga, para os produtores e também para as cidades que estão envolvidas nesse processo, né? Eu acho que é uma discussão quase frequente em todos os fóruns, essa questão da relação porto-cidade, e de que a gente possa também reverberar, através desses processos de concessão, a importância do porto para a cidade. O porto é uma coisa gigantesca para a cidade, no que se refere à geração de emprego, a recolhimentos de impostos. Então, a benesse, ele é muito grande, e eu pessoalmente acredito muito de que essa benesse ela vai se reverberar ainda mais nos processos de concessão. Hoje, quando você visita o Porto de Santos, que está muito próximo da nossa realidade, você vê, sim, um monte de canteiro de obra.
Você vai lá na ponta da praia, você vê os terminais de celulose sendo construídos, você vai na Ilha Barnabé, você vai encontrar obras de berço, você está encontrando dragagem lá sendo feita por aquele projeto da Compass. Tudo projeto privado, Marcelo. Tudo projeto privado. Imagine quando a gente reverberar esse ambiente para todo o ambiente portuário. É um troço, o potencial é gigantesco. Não, a quantidade de oportunidades que a gente tem é gigantesca. Eu fico muito, muito satisfeito, Disney. Assim, várias universidades entram em contato comigo, né? E vira e mexe, eu tenho que pedir autorização aqui para o grupo para poder as universidades utilizar as entrevistas que eu acabo fazendo aqui. Eu tenho certeza que a tua vai ser uma delas. E eu vou te provocar agora com essas 3 palavrinhas que você colocou aí, tá? A primeira, o nó. E aí eu vou fazer o contexto das 3 palavras. A segunda é o lucro e a terceira, a relação do porto com a cidade. Eu acho que a iniciativa privada tem que estar no jogo. Eu conheço outros portos do mundo também, não é diferente. A iniciativa pública ela não tem a velocidade para poder acompanhar esse mundo disruptivo que a gente está vivendo, né? Não vou entrar aqui em características de just in time, just in case, essa mudança logística que a gente vai ter agora absurda em virtude da pandemia, está faltando container, a gente vai ter que se readequar. Whatever, não vou entrar nesse contexto. Quero voltar nas 3 palavrinhas lá: o nó, o lucro e a relação do porto com a cidade. Disney, no meu entendimento, porto com a cidade passa diretamente por 2 pilares ali, né? Emprego e oportunidade. Se não tiver isso, a cidade não sente a proximidade com o porto. Pode ser um grande canteiro de obra, pode estar acontecendo o que for, batendo recordes atrás de recordes, mas o cidadão, ele não sente o porto, porque não tem emprego, não tem oportunidade para a economia regional, né? É isso que o porto proporciona. Quando a gente fala do lucro, aí vai a minha preocupação. Num processo de concessão, é evidente que a iniciativa privada vai olhar o lucro, né? E se fertilizante der mais lucro do que outras cargas, vai haver uma tendência natural para fertilizante, porque a iniciativa privada vai olhar o lucro. Só que você tem esse nó que você colocou, e eu faço até uma reflexão em relação aos cruzeiros. Escrevi até uma matéria hoje, no domingo passado, falando sobre isso, né? A responsabilidade social, porque o cruzeiro não dá lucro em relação a tantas cargas, mas ela é importante socialmente para um porto, porque ela movimenta esse nó todo logístico que você está colocando. A gente não corre o risco, por exemplo, né? Estou aqui debatendo com você, de acabar a atividade dos cruzeiros, por exemplo, nos portos do Brasil, porque não é interessante para o operador portuário, né? Ele é interessante para a cidade, para a economia, para o país. Ou seja, não é essa regulação, estou dando um exemplo muito simples, eu poderia dar outros, tá, Disney? Mas não é essa regulação que o governo tem que ter o cuidado? Excelente pergunta, né? E quando a gente olha para um passado muito recente, a gente já observa o papel do governo em situações dessa natureza. Lá em 2019, Porto de Santos licitou um terminal de granéis minerais, STS-20. Qual que é o granel mineral mais rentável para fazer movimentação? Fertilizante. Tem fertilizante que custa até $600 aí a tonelada, então, enquanto o negócio ele é muito mais interessante. Mas esse mesmo governo, quando fez a licitação do STS-20, ele colocou uma obrigação de movimentação de sal marinho. Sal marinho custa $20, provavelmente, a tonelada, um produto corrosivo, não pode misturar, um troço trabalhoso pra caramba. O camarada que pegou lá o STS-20, ele tem essa obrigação. Então, assim, analisando a forma como o governo está trabalhando, tanto com a Codesa, né, que a gente já viu as publicações, quanto com as falas do Diogo, no que se refere ao Porto de Santos, a gente observa que existe uma grande responsabilidade por parte do governo federal no que se refere a essas políticas públicas, né? Movimentar o sal é uma política pública, movimentar passageiros é uma política pública, movimentar veículos é uma política pública. A responsabilidade no governo, tanto no que se refere a esses guidelines, né, via essa proximidade no que se refere ao PDZ, e basicamente ao PDZ e ao Regulamento de Exploração do Porto, mas talvez principalmente em relação à agência reguladora. E aí é uma coisa interessante, né, que quando a gente pensa no futuro desses portos concessionados, a gente tem exatamente esse balance, que você vai ter o camarada, que é o concessionário, que vai ter o interesse de maximizar o lucro, maximizar os retornos ali por parte do seu investimento, isso é absolutamente devido, e os nossos portos eles só terão sucesso nesse processo se dentro da modelagem existir esse balance, ou seja, o CAPEX, o OPEX seja efetivamente compensado pela receita que vai ser oferida, e no meio dessa balança tem a grande responsabilidade por parte do poder concedente de que, através dos instrumentos de planejamento, consiga de forma adequada, aí sim, preservar o interesse público,
preservar a sociedade, de certa forma também preservar interesses estratégicos do governo brasileiro. Para sair um pouco da realidade de Santos, para pensar um pouco mais sobre isso, a gente pode pegar situações de outros portos, por exemplo. Você vê hoje o Porto de Suape, que é um porto bastante importante lá na região Nordeste, ele subsidia a operação de veículos. E aí veja que coisa interessante, quando você pensa nesse balance entre a autoridade portuária pública e a autoridade privada que talvez venha a existir. Por que o Porto de Suape subsidia? Está abrindo mão de receita? Não. Ele está preocupado com a estratégia do governo do estado de ter plantas, de ter fábricas, na verdade, de veículos dentro da sua... Isso, de ter indústria. Então, o camarada, ele tá dando um subsídio, entre várias aspas, está gerando emprego lá. Então, assim, esse balance, Maxwell, realmente ele demanda uma grande responsabilidade por parte do governo, porque quando você transfere essa análise para o Porto de Santos, o Porto de Santos, enquanto o porto mais importante do Brasil, quiçá da América Latina, ele tem a responsabilidade de continuar movimentando os passageiros. Hoje é o porto de passageiros mais importante do Brasil. Sal Marinho, às vezes a gente acha que o sal marinho é para salgar a nossa comida, não é para alimentar a indústria química do estado de São Paulo. Portanto, ele precisa continuar movimentando isso. Veículos, quando você compara, por exemplo, normalmente um terminal que movimenta veículos, no caso da Santos Brasil, né, tem container de um lado, veículo logo do outro. O metro quadrado que o veículo ocupa é um veículo só, a gente não vê aí 5, 6 veículos empilhados. Aí, mais uma vez, traz a responsabilidade. Então, assim, quando eu penso no que pode acontecer com o Porto de Santos, com o Porto de Vitória, e quiçá que isso se replique pelo Brasil, eu vejo a preocupação, seja enquanto iniciativa privada, ou seja enquanto cidadão, de que esse balance efetivamente consiga ser alcançado, ou seja, que aquelas modelagens que estão sendo oferecidas para o setor privado faça sentido do ponto de vista financeiro e de que exista a previsibilidade, inclusive, no que se refere às salvaguardas que vão ser postas. Hoje, quando a gente vê o que está na rua, me parece que Vitória está claro, uma vez que os instrumentos já existem e os limites para alteração desses instrumentos de planejamento, de certa forma, eles estão claros nos documentos que foram publicados, e Santos também, né? Santos, e isso é uma coisa bem interessante quando a gente fala em Santos, né? Falando de Santos é um porto tão complexo que antes do PDZ de 2019, qual que era o PDZ vigente? Era de 2006, 2007, não lembro, mas era um PDZ muito antigo. Então, acho que foi um grande mérito dessa autoridade portuária mais recente, o trabalho, né, que eles se debruçaram no que se refere a pensar no futuro de Santos, e aí deixou aí na responsabilidade do poder concedente do governo federal de efetivamente conseguir fazer uma modelagem de que traga os investimentos que são necessários lá para o porto, né, no que se refere, por exemplo, a dragagem de aprofundamento, a manutenção anual desses canais, a melhoria dos acessos ferroviários, etc, etc, etc. Acho que tem que se falar de um número hoje de 16 bilhões, se eu não me engano, que esses 16 bilhões façam sentido para a empresa que vai, ou para o consórcio que vai entrar no que se refere ao negócio que ele vai fazer ali, e que o governo federal efetivamente consiga fazer esse contrabalanceamento para que a sociedade ela se beneficie de todas as formas, dos 16 bilhões que vão ser investidos no Porto de Santos, e aquelas cadeias estratégicas que precisam ser atendidas por esse porto sejam protegidas justamente dessa visão puramente privada, que seria a maximização do lucro. Espero que esse balance seja alcançado. Acho que a Secretaria tem se debruçado de forma muito responsável sobre esse assunto e assim, minha expectativa hoje enquanto DEME, enquanto investidor privado, é que a gente possa logo ver esses estudos aí à luz do dia para poder identificar se esse balance realmente está lá. Disney, eu fico te ouvindo, eu posso anotar aqui umas 20 perguntas para te fazer, mas o nosso tempo é escasso, né? Eu já quero te convidar para uma outra oportunidade para a gente fazer um bate-bola, participação Será um prazer, de webinários com a gente, mas já que você trouxe a indústria para o jogo, deixa eu te provocar um pouquinho. Eu quero ver a tua visão em relação a essa questão, né? Nós temos aqui um grande corredor de exportação. Você disse que o Brasil é um celeiro do mundo, concordo com você em gênero, no número e grau. A gente percebe agora, principalmente, as iniciativas por parte da OEA. A gente tem falado muito aí sobre despacho sobre águas, né? A gente percebe a força que o governo federal hoje vem implementando, principalmente com a Procomex e iniciativas de integração sistêmicas para facilitar o comércio exterior. E a gente percebe que a retroárea ela vai deixar de existir, principalmente no tocante
a containers, né? Não vai fazer sentido ter a retroárea, porque a liberação de carga ela vai acontecer dentro do próprio navio. Como é que fica essa retroárea, oportunidade de negócio? Será que não está na hora de aí sim atrair um modelo de indústria para esta localidade? Qual é a tua avaliação? Essa questão é uma questão bem difícil por ser muito recente ainda, né? Assim, o impacto do despacho sobre águas ainda não está claro. Provavelmente, se você for conversar tanto com armadoras quanto com terminais, tem posições um pouco diferentes sobre essa expectativa, especialmente quando você conversa com um camarada que é um TRA, quando comprar, né? Quando você conversa com um camarada que é um terminal, mas, por outro lado, a gente também sabe que, assim, o Brasil hoje, quando se analisa o mercado de containers, ele tem por volta de 10 milhões de TEUs, é a capacidade do Brasil nesse processo. E quando a gente analisa aí qual foi o resultado do Porto de Santos esse ano, o crescimento foi de 2 dígitos, né? Um troço gigantesco. Como é que você cresce 2 dígitos em um ano? Então, eu acredito, por enquanto, ainda é muito recente esse tema, de que possa existir um balance no que se refere à redução da necessidade de espaço em função do despacho sobre águas, em relação ao crescimento que o Brasil vem observando no que se refere à carga containerizada em si, dada a verticalização, a containerização, etc, etc. E uma outra coisa que me faz acreditar que talvez esse balance exista é o nível de interesse que há por parte do mercado hoje no que se refere à licitação do novo terminal de Santos. A gente sabe, né, que o Sabuó é uma área que foi extremamente mal aproveitada talvez nos últimos 20 anos, né? Tínhamos aí há 10 anos atrás, talvez 5 ou 6 operadores fazendo os mais diversos tipos de carga, mas o fato é que, aí mais um mérito para a Autoridade Portuária de Santos, né, SPA, que conseguiu resolver absolutamente todas as pendências no que era chamado de faixa de Gaza. Olha o nível que era o troço. É A faixa de verdade, Gaza tinham hoje, vários operadores ali. a faixa de Gaza hoje só tem contrato de transição. Então, assim, os estudos provavelmente vão sair daqui a pouco. E aí, assim, respondendo a tua pergunta, né, hoje, todos os grandes armadores internacionais estão de olho nesse terminal. E eu acho que não tem ninguém melhor no mundo para saber, ou imaginar, ou prever o que efetivamente vai acontecer nesse mercado que não os armadores. Quando eu vejo 8 armadores interessados pelo terminal de contêineres de Santos, me parece de que esse espaço é sim necessário e que o Brasil ainda precisa crescer muito no que se refere às suas capacidades, uma vez que quando você observa o crescimento aí das mercadorias que efetivamente têm sido movimentadas em contêiner, o crescimento talvez é inacreditável. Se alguém me dissesse o tanto que esse mercado ia crescer há 15 anos atrás, talvez eu não acreditasse, né? E a gente se depara a cada dia com números como esse que eu citei. Um segmento de containers crescer a 2 dígitos em 2021. Então, assim, é muito doido. Então, eu acredito que o despacho sob águas ele é importante do ponto de vista da velocidade, mas eu não acredito que ele tenha o potencial de reduzir a necessidade de espaço hoje nos portos brasileiros como um todo, ou no sistema brasileiro como um todo, e que a gente precisa desses investimentos. Quando a gente fala de container, Maxwell, desde 2013, nunca foi licitado um terminal de container. Então, na nova lei dos portos, nunca foi dado, óbvio que foram feitos investimentos, etc., mas novos terminais não. Então, você vê, o Sabuó vai ser licitado, o interesse é gigantesco, e o Porto de Itajaí também. O Porto de Itajaí não pode esquecer dele, ele é muito importante. Santa Catarina tem uma carga própria muito relevante, e o interesse do mercado também é muito relevante. A gente está falando de 2 milhões de TEUs no caso de Santos, e mais 1,6, provavelmente, milhões de TEUs no caso de Itajaí. Então, a gente está falando de uma expansão de capacidade no Brasil na ordem de 40% da capacidade nacional. E se tem empresas olhando isso, se tem armadores olhando isso, eu confio piamente de que a gente sim precisa desse espaço e de que isso vai ser muito benéfico aí para o Brasil como um todo, né, para a nossa capacidade de escoamento. Mas é um tema difícil, tá? É um tema difícil e é inevitável, até pelo arranjo logístico marítimo que a gente tem mundial, né? A gente tem o eixo norte-sul e o eixo leste-oeste. Evidentemente, Santos precisa ser um grande hub, né? Da América do Sul. Não dá para ser diferente, né? A gente conhece outros portos que se desenvolveram muito, sendo grandes hubs. Panamá é um deles, é um grande exemplo disso, né? E Santos precisa ser esse grande hub. A gente pega, por exemplo, o Rio da Prata ali, que dá acesso a Montevidéu, Buenos Aires, ele tem um calado limitado. Então, essa cabotagem nacional e talvez essa transferência de carga também internacional para outros países é fundamental para essa logística que a gente vai ter. E eu acrescento uma pitada nisso tudo, né? Nessa
esse mundo verticalizado que cada vez mais a gente vem acompanhando. Eu fiquei muito surpreso quando eu pousei em Brasília, eu já falei isso algumas vezes, né? Eu vi um avião do Mercado Livre, quer dizer, o Mercado Livre está olhando para avião, né? Quer dizer, é um site que vende produto, ou seja, era inimaginável. Isso é uma tendência mundial, isso está acontecendo no mundo de um modo geral. E quando a gente fala em verticalização, essa zona secundária, como eu já vi em outros portos de Disney, pelo menos na minha percepção, ela é uma zona mais industrial do que de armazenamento, né? Então ela pega lá um pedaço do amortecedor com a porca que ele precisa acertar e manda para a indústria, ou seja, ela é uma zona mais de produção, né? Fornecendo emprego, gerando muito mais emprego, gerando economia, do que necessariamente armazenamento de container. Deixa o container ali parado e você monetiza em cima dessa questão. Enfim, mas eu acho que é um estudo importante para que a gente o faça e a gente possa dar continuidade aí nesse desenvolvimento portuário. É um tema complexo, né? É um tema bom, né? Eu acho que é um tema que dá para a gente debater bastante. E eu fico muito feliz porque, Disney, agora a gente está chegando ao final do nosso programa e eu queria até trazer a tua opinião em relação ao evento que o Grupo Tribuna realizou em Brasília, né? O Summit 5.0, falando dessa nova agenda logística, né? Do século XXI, onde a gente tratou de inúmeros temas que até a gente bater um papo aqui agora sobre todos eles. Como é que foi a tua avaliação desse evento e dos painéis que a gente lá teve? Eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado especificamente para esse evento e fiquei muito surpreso, positivamente surpreso no que se refere ao formato, tá? Temos no Brasil vários eventos portuários e a maior importância desses eventos, Maxwell, é o nível de profundidade de discussão dele. Então, acho que a forma como os temas foram escolhidos e a forma do debate, ela foi muito enriquecedora, que como você viu ao longo da nossa conversa, existem diversos temas dentro do setor portuário que são muito importantes enquanto política pública, que eles não vão encontrar necessariamente um lugar comum entre os stakeholders do setor portuário. Então, quanto mais debates provamos nesse sentido, eu acho que mais a gente enriquece para o amadurecimento do setor como um todo. A gente pode acompanhar outros setores da economia, como eletricidade, distribuição de energia, talvez até saneamento básico, e a gente observa que naqueles setores especificamente, não que não exista, tá, no setor portuário, mas que o diálogo ele é um diálogo muito amadurecido. No setor portuário, acho que a gente ainda está passando por esse amadurecimento e é sempre uma oportunidade assim excelente, em especial em eventos com aquele formato, que a gente possa efetivamente discutir temas tão relevantes para a agenda atual. Veja que no evento em si, por exemplo, a gente discutiu a redução de burocracia. Redução de burocracia não é um tema simples, porque para cada um a redução ela vai ser entendida como uma forma. E veja que na tua fala de hoje foi muito interessante, porque você demonstrou, por exemplo, a tua preocupação no que se refere aos modelos de concessão e os reflexos que esses modelos vão ter para o pessoal que já está no porto. Então, assim, existe regulação necessária, a responsabilidade da regulação dos processos de concessão é gigantesca e o diálogo, ele ajuda muito nesse processo. Vocês sabem muito bem que hoje os stakeholders públicos do setor portuário, eles são muito abertos ao diálogo. Claro. E eu posso te dizer assim com conhecimento de causa, tá? Porque eu estava lá até pouquíssimo tempo, de que discussões dessa natureza, eventos dessa natureza e propostas dessa natureza movimentam o setor público. Eles movimentam efetivamente o caminho das políticas públicas. E aí a tua responsabilidade é grande. E eu vou te confessar uma coisa, tá, Disney? Aqui cá entre nós, eu fiquei muito feliz também no debate, no formato. E eu, quando cheguei no Grupo Tribuna, né, eu combinei com eles que a gente faria algo diferente, fazer algo que estava todo mundo fazendo, a gente não precisaria fazer. E eu sofri resistência de muitas pessoas. Algumas acreditaram, né, mas algumas ficam resistentes a mudanças. A gente sabe disso. E esse formato, francamente falando, que foi criado pelo Grupo Tribuna, de a gente ter ali o franco debate entre esses principais atores, ele é muito enriquecedor. A gente conseguiu, em um painel, reunir TCU, ANTAC, Ministério da Infraestrutura, quer dizer, todos os stakeholders mesmo estavam ali, até o próprio investidor, né? Então, quer dizer, a gente tem que continuar fazendo isso, e eu gostaria também de contar com você para mais eventos como a gente esteve presente
em Brasília. Disney, infelizmente a gente chegou ao final do nosso programa. Já quero o teu compromisso aqui. Nós temos que fazer outro bate-papo desse, porque foi muito enriquecedor e é muito bom te ouvir a tua opinião. Muito obrigado, meu amigo. Será um prazer, Maxwell, eu que agradeço mais uma vez, e assim, parabéns pela iniciativa sua, pessoal, tá? E te dizer que, assim, a tua responsabilidade é muito grande, tá? Porque discussões dessa natureza movimentam, sim, a política pública. Porto de Santos é o porto mais importante do Brasil, um dos mais importantes da América Latina, está passando por um momento crucial, e assim, a responsabilidade é de todos nós que a gente possa, cada um com sua cota à parte, dar a nossa contribuição para o que vai acontecer. A expectativa é grande. Eu continuo por aqui, como você bem sabe, movimentando muito mais do que informação. Eu te espero semana que vem. Um forte abraço e até lá. Porto 360. Patrocínio Rumo. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Eldorado Brasil. Apoio Prefeitura de Santos. Apoio institucional